Seja muito bem-vindo a mais um Papo de Mula, a sua mesa de boteco favorita das suas telinhas. E hoje temos um convidado especialíssimo. Ele é um dos melhores padeiros do Brasil e vai representar a bandeira no Campeonato Mundial da França. Estamos aqui com Rodolfo Nunes. Uma salva de palmas. Obrigado. Tudo bem, Fábio? Muito bem, Rodolfão. Seja muito bem-vindo, tá? Obrigado. Eu tenho muitas perguntas para fazer aqui. Certo. Eu dei uma estudada sobre a sua carreira, então estou muito curioso, mas a gente não pode fazer isso de boca seca. O que você gosta de beber? Bom, eu não bebo bebidas alcoólicas. Não gosto. É mesmo? Não bebo, né? Sou estilo daquele cara, se eu tomo uma cerveja, eu já vou dormir, Entendi. né? Mas- Prefiro a bebida no pão. Que aí tem a gasificação, tem a fermentação, eu sei que vai matar ali, vai me dar sabor. Entendi. Então você toma um suco, pelo menos? Eu Ou um chá gelado? aceito um suco. Eu tenho um cara aqui que vai dar uma indicação incrível para você. Vamos ver. Clebinho! Vamos Clebinho, ó, Vou fazer para você, cara, o mate gelado. Fechou. E para ele eu vou fazer um malte. Chopp? Chopp. Manda, Tá ótimo. manda. Você viu que aqui o negócio é sério, né? Tô vendo. Aqui é pra você beber, ficar à vontade. Depois a gente vai pedir um negocinho pra petiscar também, tá bom? Tá bom. Rodolfo, pra quem não te conhece, você poderia se apresentar? Falar um pouquinho sobre o seu currículo? Quem é Rodolfo Nunes? Claro. Eu me chamo Rodolfo Nunes, eu sou padeiro artesanal, sou maceiro também. Tenho 22 anos de profissão na arte da panificação. Fui eleito pelo Brasil, pela Revista Panificadora Brasileira, 6 vezes melhor padeiro do Brasil. Hoje não gosto de ficar falando que eu sou o melhor padeiro do Brasil, porque eu represento a todos. Então eu sou um padeiro brasileiro. Esse ano eu terei a chance de representar o Brasil na França, né, onde serão 21 seleções no mundo inteiro, é o campeonato mais importante do mundo, né? Então, eu tô com esse novo desafio aí para chegar lá e mostrar que a panificação brasileira, ela tem qualidade, ela tem ingredientes ricos e tenho certeza que vamos conseguir um pódio esse ano. Eu estarei torcendo pra você, Rodolfinho. Tenho certeza disso. Tenha certeza disso. Pro pessoal que tá de casa, por que você entrou na panificação? O que você fazia antes de ser padeiro? Como que é essa história? Então, eu nasci aqui em São Paulo, né? Nasci no extremo leste de São Paulo, na zona leste, no Itaim Paulista. Fui embora bem cedo pro litoral, fui embora para Boracé, Bertioga. Chegando lá, para mim não ficar na rua, tinha uma padaria de esquina, que era de um português. Meus pais, para a gente não ficar ali com má influências. Claro que o lugar também não tinha tudo isso igual antigamente era aqui em São Paulo. E meu pai pediu oportunidade para mim estar aprendendo depois da escola, ajudar os padeiros, fazer alguma coisa, né? Obrigado, Clebinho. Chegando, eu era novinho, tinha 12 anos para 13. No início eu não gostei muito, porque assim que eu entrei já fui limpando assadeiras, era batalhão de assadeiras, todos sujos, cheios de óleo. Os padeiros antigos fumavam, faziam pão e, tipo, na verdade já fui pegando já um pouco de nojo, falando, meu, será que é dessa forma? Tipo, a gente conhece o pão francês, né, que é um pão típico brasileiro, né, o pão regional. Será que é assim? Os caras fumam, vão... Beleza. Foi nisso, fui limpando. Desculpa, isso foi que ano? Vixe. Fábio, 20 anos atrás, vai. Uns 2020, 22, 2005. 22, 23 anos atrás, por aí. Aí comecei a ver o jeito que eles faziam a produção das massas e depois a fermentação e como se transformava aquela fermentação dentro do forno, né? Tipo, é algo mágico. E nisso eu fui começando a pegar gosto.
Então, da limpeza das bandejas, fui fritando algumas massas. Depois, tinha um padeiro que ficou adoentado, já comecei a aprender com o outro. E no final já estava começando a fazer alguns tipos de pães, né? Claro que os primeiros, vou falar para você, minha mãe, quando eu levei para minha mãe falou: "Nossa, você não serve para isso. Horrível, Mentira. horrível. Duro, seco", mas levei como um incentivo, né? Hoje ela já muda, já fala totalmente diferente, mas faz parte do processo. Foi passando o tempo, comecei a trabalhar no supermercado, onde eu trabalhei por 10 anos. Comecei como promotor, mas sempre deixei claro que minha vontade era trabalhar na padaria. Até que chegou um momento que um padeiro, eles tinham 3 padeiros. Tive a sorte que nesse dia um padeiro não foi, o outro trabalhava de madrugada, não podia ficar no decorrer do dia, e eu tive a oportunidade de ir lá para dentro e mostrar. Então, tipo, depois daquele dia, consegui meu lugar ali e fiquei 10 anos. Cheguei no gerente depois desse tempo, falei para ele que eu gostaria de sair para mim buscar outras oportunidades, porque ali já ficava muito pequeno para mim. Fazer um Eu brinde? gostaria, claro, Saúde. eu gostaria de aprender, e eu não tinha mais como aprender estando ali. Pedi a demissão todo. Como eu era uma pessoa nunca tinha faltado, nunca tinha dado problema, ele me mandou embora. Sempre deixou as portas abertas para mim, se caso um dia eu quisesse voltar. Vim para São Paulo. Chegando em São Paulo, eu vim como padeiro, voltei a ser auxiliar, porque eu queria aprender a arte da panificação. Vim trabalhar no Girarrosto, isso no ano de 2013, 14. E lá eu conheci um padeiro italiano. Fiquei 3 meses cortando apenas tomate e abobrinha para montar focaccia. Como eu queria muito aprender, para mim não fazia diferença. Só de ver a evolução, vendo ele fazendo o trabalho nas massas artesanal, eu já estava aprendendo. Então, tipo, tinha um caderno, eu ia anotando tudo, como que ele ia fazendo os preparos da massa. Chegou um certo tempo, perguntei, fiquei 3 anos nesse lugar, onde eu conheci o chefe Salvatore Loi também, que era um dos chefes. Não tinha muito contato com ele, porque ele era chefe de cozinha e eu trabalhava na parte da padaria. O Salvatore Loi é aquele chefe do Fazano, né? Isso. Que hoje tem o Big Mama. Isso. Que ele é do Mama, que ele era um dos donos do mundo gastronômico, é o chefe cozinheiro, né? E esse padeiro italiano, ele chegou em mim e falou: "Deixei você 3 meses porque eu acreditava em você. Eu vi a paciência que você tinha e você nunca questionou por você só estar cortando tomate e abobrinha. Então, o pouco que eu sei, eu vou te passar." Então, eu trabalhava de madrugada, comecei a entrar mais cedo, comecei a entrar às 7 horas da noite, ficava até às 10 horas da manhã do outro dia. Fiquei um bom período Trabalhando nessa na madrugada? parte, na madrugada. Então, é onde eu aprendi a fazer panetone, aprendi a fazer alguns pães de fermentação natural, aprendi a lidar com o fermento natural. Inclusive, o meu fermento, o meu levain, que a gente fala, que eu chamo ele de Levitum Madre, né, que é a especificação, ele tem essa idade, 12, 13 anos. Nunca descuidei dele. Desculpa a minha pergunta ignorante, tá? Mas eu acho que o pessoal de casa vai ter essa dúvida também. Mas o que é fermentação, assim? De uma forma bem simples. Bem simples, é a mistura do trigo à água, tá? Com uma massa velha. Ali acontece a gasificação, um conjunto de micro-organismos, né? Que faz ocorrer, tipo, imagina, vamos falar assim, imagina você tá dentro do trem apertado, todo mundo ali encurralado. Por algum lugar tem que sair. Então, a fermentação é aquilo. Um monte de micro-organismos juntos, fazendo
gasificação, né? Fermentar, subir. Se no caso não tiver aquilo, o seu fermento ele sempre está baixo. E claro, é igual a gente come, a gente sente fome. A fermentação, ela sente fome. Então a gente sempre tem que estar alimentando ele com farinha de trigo e a água. Então a fermentação é quando uns bichinhos Isso, comem a farinha e nasce uma coisa nova. exatamente. Legal, porque a gente escuta muito fermentação, mas eu nunca pesquisei o que é, então legal você É falar o isso pra jeito, é pessoa. o jeito mais fácil que eu tenho para explicar para as pessoas, porque ali ocorre a farinha em si, ela tem açúcar, então ela começa a ter uma concentração de micro-organismos vivos, aí começa a puxar, começa a ter a fermentação, ela baixa, a partir do momento que ela baixa, ela está pedindo mais. Então, você vai fazendo a alimentação, quanto mais você está ali refrescando o seu fermento, mais força você vai ter. A mesma coisa de você estar indo para uma academia. Você precisa de proteína, alguma outras coisas para você estar tomando o seu músculo ter Crescer, aquela né? evolução. É a mesma coisa. Show. E dá pra fazer isso em casa? Dá sim, Dá? dá. Pessoa que quiser de início lá no meu Instagram tem um vídeo onde eu ensino tá fazendo a fermentação natural com suco de uva, que para mim é o mais fácil por causa do açúcar. Peraí, você vai fermentar o pão com suco de uva? Isso, você é um processo, né? Um processo um pouco demorado, você tem que seguir certinho passo a passo para ocorrer a fermentação ideal, para depois você estar fazendo o seu pão. Mas não é um bicho de sete cabeças. Acaba se tornando até fácil, né? Qualquer um Claro pode que fazer. dentro, qualquer um pode fazer, dentro de uma temperatura que esteja entre 26 a 32 graus. Então, eu sempre falo para as pessoas estarem colocando no armário da cozinha, né? E todo dia ele faz alimentação e refresca o seu fermento até ele chegar no pico de fermentação legal. Que legal, Rodolfão. Cara, isso é legal porque é uma coisa que todo mundo vive isso todo dia. Todo mundo Sim. come um pão, vai na padaria, compra um pãozinho, mas ninguém sabe a simplicidade que é, né? Sim. Aqui no Brasil, não só no Brasil, como aí fora também, no mundo afora, da fermentação natural, fizeram o fermento fresco, que é um fermento capsulado, em bloco, e fizeram o fermento seco. Para a indústria fez para deixar mais fácil. Para a pessoa não ter esse trabalho de estar fazendo o fermento natural, tudo, só que algumas pessoas acabam utilizando da forma errada. Mas outra pergunta boba. O que é fermento? Fermento é micro-organismo vivo, tá? Já tem há milhares e milhares de anos, começou com os egípcios lá atrás, né? Então é um conjunto de células vivas que faz a gasificação crescer. É o ar, é o grão da terra, é a água, é tudo um conjunto onde você faz a mistura do trigo e a água e a fermentação. E o que muda de pão para pão quando você usa tipos de fermentos diferentes? Tipo esse que você falou agora. Então, eu tenho sempre um conceito que, para mim, todos os fermentos são fermentação natural. Você sabendo usar da forma correta, você conseguirá bons produtos, né? Tem padeiros que gostam de fazer o pão 100% fermentação natural, apenas com a massa magra. Tem padeiros que gostam de fazer um blend, usar uma porcentagem de fermento natural, uma parte de fermento biológico, fresco ou seco. Por quê? Porque ali você vai ter mais segurança que seu pão ocorrerá a fermentação que você deseja, né? Agora, sobre sabor, aí você brinca. Tem tantos tipos de farinha que você pode colocar. Tem gente que gosta de um pão mais ácido, tem gente que gosta de um pão menos ácido, um pão menos lático, um pão sem sabor, um pão que seja um pouco mais azedinho. Então, é pela cultura. Aqui no Brasil,
hoje a panificação artesanal está crescendo muito. Digamos que da pandemia para cá, teve um crescimento de 82%. Para você ter uma noção. 82%? Tá na maluco. pandemia, como teve aqueles momentos da gente ficar em casa, não poder sair, então as pessoas começaram a procurar uma forma de estarem ocupando o seu tempo. E o pão foi o mais procurado. A fermentação foi o mais procurado. Você vê tanto micro padarias que foram abertas, né? Na pandemia, após a pandemia, que eu digo que a pandemia trouxe muita coisa ruim, mas também acordou a população para essa parte, onde as pessoas foram buscar o conhecimento de estarem fazendo seus pães dentro de casa, estarem conhecendo os produtos, conhecendo farinhas, conhecendo técnicas, processos. Então, se você reparar quantas pessoas fez, eu tenho certeza que você deve ter tentado fazer. Se deu certo ou não deu certo, você tentou fazer. Eu não tentei porque eu tinha muito medo e minha mãe ia brigar comigo. Então eu deixei quieto. Mas eu vi muitos vídeos no Instagram do pessoal tentando fazer. Mas aí você errado. fazia igual eu quando eu comecei. Eu dei pra minha mãe provar, ela falou que era ruim. Não, eu não tinha essa segurança. Mas para você ver. Mas foi dessa forma que teve esse crescimento. E vou te falar a verdade. Daqui um ano e meio, 2 anos, vai ser 100% certeza que a panificação artesanal vai dominar não só o Brasil, como fora também. Você falou de fermentação. O que, por exemplo, eu sou leigo na área. O que muda para mim um pão ser de longa fermentação e um pão não ter fermentação? Então, vamos lá, vamos em partes. Um pão de fermentação longa, você vai ter o quê? Você vai tirar mais benefícios da farinha, né? Tudo que tem de enriquecimento dentro da farinha, você vai conseguir fazer nessa fermentação mais longa. Então você vai ter um pão mais leve, um pão mais seguro, onde você vai comer, você não vai sentir o peso, não vai dar, como eu posso falar, aquela queimação após você comer aquele peso. Você vai comer o seu pão de longa fermentação, você não vai sentir inchado, cheio. Por quê? Porque você fez uma fermentação ideal. Claro que um pão de fermentação curta, você sabendo fazer da forma correta, o processo correto, ele vai ser um pão bom. Só que ele não vai ter um sabor, nem textura, nem aroma daquele pão que foi fermentado por longas horas numa temperatura mais fria, né? Que a gente fala fermentação a frio. Então a fermentação ela vai dar leveza e sabor. Leveza e sabor. Basicamente isso. Isso. Né? Caramba, legal pra caramba. E se eu quisesse, por exemplo, eu assisti um podcast com Rodolfo Nunes e me inspirei a fazer um pão em casa. Qual pão que eu posso fazer agora? O mais simples assim para eu começar. O mais simples? É. Digamos que uma receita base vai fácil para você fazer em casa. Claro que você tem que seguir técnicas, né? Leva um certo tempo para você poder fazer, né? Farinha, sal, né? Uma porcentagem de açúcar. Vou falar uma receita bem básica. 1 kg de farinha, 20 gramas de sal, 5 gramas de açúcar, 16 gramas a 20 gramas de fermento biológico fresco. Se for o seco, você pode estar utilizando até 6 gramas, 6 a 8 gramas, 450 a 500 ml de água, tá? Você mistura todos esses ingredientes juntos num bowl ou numa bacia, misturou, deixou a massa homogênea, tem que ser uma massa lisa homogênea, você cobre e deixa aquela massa descansar, ali vai correr a fermentação. Depois de umas meia horinha você tira aquele pano, quando você pegar a massa já vai começar a criar corrente de glúten. Ela vai começar a ficar mais elástica. Você começa o processo de dobras. Você faz umas 5, 6 dobras, cobre com o pano e vai deixando a cada 30 minutos. Você fazendo mais ou menos
essa técnica umas 5 vezes, 6 vezes, dependendo de como a farinha que você for utilizar, né? Você já começa a ter um princípio de um bom pão, onde está ocorrendo a fermentação e você pode deixar ele descansando, que ele vai ocorrer a fermentação, na hora que você assar, ele vai ter aquela explosão, né? Essa dobra que você falou é aquilo que o pessoal vê em vídeo, que é pegar o pão por baixo e meio que jogar para cima, Isso, né? exatamente. Ali você está criando força e estrutura para sua massa. É tipo uma academia, para ela ficar forte. Exatamente. Você está dando estrutura para a corrente de glúten estar trabalhando no desenvolvimento daquela sua massa. Você fazendo aquilo, esse processo, eu te garanto que se você fazer de um dia para o outro, começar umas 8 horas da noite, no outro dia 6, 7 horas da manhã, você já pode estar colocando o seu pão no forno, você vai ter um pão saudável, fermentação longa, uma acidez estável, e te garanto que você vai ter um pão que vai ser saudável para você estar ingerindo ele, e ele não vai dar aquela queimação, aquele desconforto, tá? Essa daí é uma das receitas mais simples que tem na panificação. E qual o nome desse pão? Eu falo pão branco ou pão rústico. Não tem um nome. Você pode inventar o nome Eu que você posso dar quiser. o nome do meu pão? Pode dar o nome que você quiser. Tá? Tá bom. Mas calma, vamos com calma, não deixa fluir muito. Não. Coloca o nome básico, já tá bom. Por exemplo, lá onde eu moro, a gente tem um monte de padaria, tem um monte de mercado. Como que eu, que sou leigo, consigo identificar um lugar que produz um bom pão? Bom, vamos lá. Primeiro, eu sempre falo para as pessoas pesquisarem o local onde você vai comprar seu pão, ver a qualidade da matéria-prima que eles estão utilizando, né? Se eles trabalham com uma fermentação mais longa ou mais curta. Isso que eu digo de micro padarias artesanais, tá? A marca é importante da farinha? Sim, digamos que sim. Eu não gosto de entrar muito nesse teor por causa de muitas marcas, mas sim, faz toda a diferença. Tem marca ruim e marca boa, né? O trigo com uma proteína mais alta, você vai conseguir um pão com mais qualidade, com uma qualidade muito melhor, né? Agora, uma coisa que eu te pergunto é no modo industrial. Não vou citar nomes, tá? Mas você vai no supermercado, você vai comprar um pão de forma. Você pega aquele pão de forma, ele tem temperatura ambiente até 15 dias. Alguma coisa ali tem naquele pão. Quando você vê isso, você pode ter certeza que aquela farinha tem muito aditivo químico. Você já sabe que aquele pão ele vai te trazer alguma coisa que não vai ser benéfico para você. Quantos dias que dura um pão natural assim? Assim, Fábio, se você fazer um pão corretamente, da forma certa, utilizando os processos corretos, utilizando uma matéria-prima de boa qualidade, temperatura ambiente, você pode ter esse pão até 3 dias. Só 3 dias? Só 3 dias. O pão ele seca, né? Mas ele fica comível ainda. Fica Se eu comível. assar ele, eu não vou passar mal. Aí eu tô falando para vocês já de um pão assado, tá? Se você manter ele resfriado até 7 dias em geladeiras congelado, eu digo, vai de 1 mês a 90 dias congelado, tá? Claro que não adianta você pegar um pão inteiro, você tirar ele, colocar em temperatura ambiente ou voltar ele para o forno, fatiar e depois retornar para congelado, ele não vai ter a mesma qualidade do que o produto que já foi feito, você colocando na congelada e você tirando em fatias. Tá? Então, o que as pessoas têm que entender é que, querendo ou não, o pão ele é feito de trigo e água. Então, fora da geladeira em temperatura ambiente, ele é um produto que ele vai secar. Né? Ele vai perdendo a umidade. Ele estraga rápido, então, né?
Com exceção das grandes marcas industriais. Exatamente, porque você não está usando aditivo químico nenhum no seu pão. O seu pão é 100% natural, tá? Então, quando as pessoas falam, digo assim, eu fiz o exemplo, eu fiz um panetone que te dá uma durabilidade de 3 meses. Fermentação natural, não, alguma coisa ali, algum aditivo químico tem. Não vou falar para você que eu não uso o aditivo químico. Eu uso em alguns processos, mas uso da forma correta. Eu uso de uma forma correta que eu te dou a segurança que você vai comer o produto e não vai te trazer benefício, não vai te dar benefício, tá? Que vai te dar algum desconforto, alguma coisa, que vai trazer algum mal para sua saúde. Então é muito técnico. Eu falo que a gente que trabalha com o ser humano, eu falo que eu trabalho com o ser humano, eu trabalho com alimentos que as pessoas vão consumir. Então eu estou trabalhando com o corpo das pessoas. Eu tenho que saber o que eu estou oferecendo para as pessoas. Se eu não ofereço produtos de qualidade, eu posso estar acabando com a vida de uma pessoa. Não é assim, as pessoas têm que entender esse processo. Não é só vender. Tem todo um estudo e uma técnica por trás disso. Eu tenho uma pergunta polêmica para te fazer, mas eu preciso ir no banheiro antes. Você me perdoa? Claro. Eu tô com uma pergunta polêmica aqui, Rodolfo. Sabia que havia alguma. O que é o glúten? E por que tantas pessoas têm dificuldade com ele? O glúten é do trigo, correto? Então, aí é uma das perguntas que eu vou falar para você, uma das perguntas mais difíceis, tá? Vamos lá, só para a gente entender um pouquinho. Qual é um dos alimentos mais antigos do mundo? Puta, O pão. é o pão? É o pão. Por que naquela época antiga nunca teve esse problema com o glúten? Não sei. Porque o grão, eles pegavam o grão, eles moíam o grão e era um produto 100% natural. Hoje, a maioria dos trigos tem muito aditivo. Eles colocam muita coisa para padronizar o trigo, dar força para o trigo, né? Para deixar o trigo mais forte. Alguns pega aqueles grãos mais antigos, mais velhos, moe. Indústria, querem vender. A pessoa vai e consome o pão pensando que é o trigo que está te trazendo aquele problema. Esse é o meu pensamento. Claro, não vou falar para você que a pessoa não pode ser celíaco. Acontece sim. Mas tem pessoas que têm problema com o glúten, que já comeram o meu pão e falaram que nunca passaram mal. Então o glúten não é exatamente o trigo, e sim todo o processo de colheita, produção. Aí você vai misturar água com o trigo, onde você vai fazer o quê? Você vai ativar o glúten. É uma pergunta, Fábio, que é muito... Eu vou te falar que é muitas discordâncias, sabe? É muita coisa envolvida para você conseguir responder 100%. Você respondendo de uma forma, vai ter pessoas que vão concordar, outras vão discordar, né? Mas hoje em dia, se você vê, muitos lugares vendem pão sem glúten. Se você for comer um pão com glúten e um pão sem glúten, você vai sentir uma diferença enorme. No quê? O pão sem glúten, ele é um pão mais maçudo. Ele é mais duro também? Ele é mais duro, ele não tem glúten, você tem que usar algumas coisas, alguns aditivos diferentes para você conseguir ter maciez no miolo. Tipo, que ele vai substituir o glúten e vai te dar uma formação de pão parecendo que você está comendo um pão desenvolvido. Vou te dar um exemplo. Tem gente
receitas que eu já vi que vai a goma xantana, que vai o psyllium. Você já ouviu falar? Nunca Então, ouvi. para você ver, que vai substituir o glúten. Entendeu? Ele vai fazer o trabalho do papel do glúten. Porque senão, se você não coloca, ele é... Sabe quando você pega um bolo achatado, que a gente até brinca que é Aquele do extra. bolo borrachudo? É a mesma coisa, é um pão sem glúten, sem esses produtos. É um pão borrachudo, pesado, não tem o sabor, né? Mas é o que eu falo, eu acho que se as pessoas consumirem um pão de fermentação natural sendo feito corretamente, não falo celíaca, tá? Porque aí procure um médico, vai ao seu médico ver se você pode comer aquele produto, se ele, né? Mas a pessoa que fala, não quero consumir um pão com glúten, come um pão de fermentação natural bem feito. Tenho certeza que ele não vai prejudicar a sua saúde. Comam o pão do Rodolfo Nunes. Aí você comenta aí embaixo sobre a sua experiência, tá bom? Não, isso é muito legal, porque hoje em dia a mídia traz muito medo para as pessoas, né? Então Sim, é informação errada, é Fábio. muita informação. E você que é um Entendeu? profissional que vive isso, é muito legal que você pode realmente dar um caminho, né? Para as Sim, pessoas estudarem mais, entenderem melhor sobre como funcionam as coisas, com né? certeza. E o pessoal de casa, qual que é o melhor pão para comer no café da manhã? Aí que tá. É o que eu falo de você educar as pessoas. Hoje em dia, o pão brasileiro é o pão francês. É o pão do dia, é o pão da nossa mesa. Eu vou falar para você, eu sou do tipo do pão francês. Eu gosto do pãozinho francês, né? Mas no meu conceito, para mim, o melhor pão é um pão de fermentação natural sourdough. Sourdough? É. O que é um sourdough? A gente puxando, é um pão de fermentação longa, tá? Eu gosto de sentir aquele azedo da massa, sabe? Um pão mais lático, sabe? Você passa aquela manteiga, você sente aquela massa mais elástica, mais leve, né? Mas claro, se eu não tiver, eu vou de pão francês. Sou brasileiro, é igual francês. Qual o pão que o francês mais gosta? A baguete. Baguete. A baguete. Mas eles comem pão puro também, né? Então, A galera compra ali na padaria e já sai já sai mastigando. exatamente. É o que eu falo. Cada país, cada região tem as suas formas, né? Não, um pãozinho sem manteiga aqui não desce. Então, não Não desce. vai. Pra você ver. Lá já tem mania, já sou mais um pouco dessa parte. Se eu pego uma baguete, eu como ela pura. Eu já não passo manteiga. E outra, eu não gosto de pão quente, só gosto de pão frio. Nem um croissant quentinho, Não, direto do forno. prefiro o croissant do dia pro outro. Tô Mas, sendo bem sério. mas tem alguma explicação para isso? Eu sinto mais o sabor dos ingredientes que foi colocado naquele produto. Eu acho que vai de paladar, sabe? Eu aprendi a degustar assim. Então, toda vez que eu vou comer, tomar um café ou comer alguma coisa, eu prefiro do dia anterior. Eu queria saindo um pouquinho agora da panificação, você me falou que você trabalhou no Mondo, né, com o Salvatore Loi. Hoje, ele é uma das maiores referências da gastronomia de São Paulo. Como que é trabalhar com ele? O Salvatore Loi, ele é muito exigente? Como que ele funciona? Então, trabalhei com o Salvatore Loi. Bom, eu trabalhei com o Salvatore Loi por quase 10 anos. Eu fui maceiro dele e padeiro. Ele é muito exigente no que ele quer. Um ótimo chefe, uma pessoa maravilhosa de se trabalhar. Não é um chefe de cozinha que fica gritando com seus cozinheiros, Que legal, cara. tá? Eu digo
que o tempo que eu estive com ele, aprendi muita coisa sobre massas. Ele me ensinou muita coisa. Muita coisa. Ele é um chefe de cozinha que ele sabe o que ele busca, né? Ele tem as tendências, as características de cozinha dele, que é daquela forma. Ele gosta de uma cozinha que seja mais rica, com ingredientes bons, fortes. E eu aprendi muito com ele sobre essa parte, né? Claro que é o que eu falo para as pessoas. Muitas pessoas me perguntam por que hoje eu não trabalho com ele. Eu acho que caminhos tem que seguir, né? Eu fui para um outro caminho, chegou um momento que eu tinha que seguir o meu caminho para a parte da panificação e ele segue para a cozinha. Se você vê, é um dos melhores chefes do mundo, aqui do Brasil, sem dúvida, é um dos melhores, né? E tenho muito carinho por tudo que ele me ensinou. Não tenho nada que falar do chefe Salvatore. Ele, para mim, de chefe italiano na arte de massas, para mim ele é o melhor que tem no Brasil hoje. Não é à toa que ele tem o sucesso que ele tem hoje, né? Ele Exatamente. abriu um restaurante no Oscar Freire ali, cara, que é absurdo. Ele, o chefe Ló e o Paulo Barros juntos, conheci muitos outros chefes, eles prezam muito pela qualidade dos produtos. Prezam muito. Então, a boca, a gente falando, é até legal porque são pessoas que buscam o melhor. Eles não querem trabalhar com produtos que são de qualidade um pouco inferior. Sempre o melhor oferecer para os clientes. Então, essa passagem que eu tive com o Ló, eu só tenho a agradecer com ele. E, Rodolfo, você já participou de alguns campeonatos, né? Sim. E você ganhou alguns. Sim. Não alguns, mas como bastante. Olha que maravilha. Opa. O que você trouxe pra gente aqui? Uma Peraí. receita maia. É um blend suíno com bovino, mussarela. Tá? Vem um aioli de Páprica. páprica picante. É isso aí. Que maravilha. Bom, Muito gente. obrigado. Muito Obrigado. obrigado. O que eu perguntei? Sobre os campeonatos. O que Vamos lá. o que mudou na sua vida depois de ganhar os primeiros campeonatos? Assim, eu participo de campeonatos desde 2018. Os primeiros campeonatos que eu participei, até uma história engraçada. Estava trabalhando no Mundo em 2018 com o Salvatore Loi. Era o padeiro responsável pela linha de produção deles. Nessa época eu já tinha ganhado o melhor panetone de São Paulo, Legal. melhor couvert, né, com o panino que a gente tinha feito. Aí surgiu esse campeonato, que era a seletiva do Mundial do Pão, onde o campeão brasileiro ia lá e representava o Brasil fora, né? Que nesse ano quem ganhou foi até o chefe Fernando de Oliveira, que hoje é meu técnico, né? Presidente dos embaixadores do pão, dos ambassadeurs, que são os embaixadores do pão do Brasil, né? Quando eu não tinha experiência nenhuma, participei do campeonato, na verdade eu não sei nem por que eu me inscrevi num campeonato desse, onde eu não tinha noção nenhuma, mas depois de tudo eu me entendi que eu queria me desafiar. Eu sempre fui um cara que sempre quis me desafiar, né? Não para mostrar o que eu sou melhor do que os outros, mas desafiar o Rodolfo, ver o que os meus conhecimentos tinha, o que eu tinha aprendido, o que eu podia aprender. Mas beleza, eu me inscrevi sem, sabe quando você se inscreve, falando, eu não vou ser chamado não, porque tanto padeiro aí no Brasil. Eu lembro que a quantidade de inscrição foi mais de 5 mil inscrições. Eles selecionaram 12, né? E eu estava entre os 12. Nem acreditei quando o chefe Johannes me ligou perguntando se eu tinha interesse realmente de participar dessa seletiva, que é na FIPAM, né? Ele falou, ó, vai ter muitas pessoas assistindo, passam mais de 25 mil pessoas,
Então é algo que pode deixar. Falei para ele, posso te responder amanhã, que fiquei assustado na hora. Aí eu tinha um auxiliar que falou, vai, isso é crescimento para você aprender. O Salvatore lá na época também falou para mim, vai. Você vai ver a arte, você vai conhecer outras pessoas da panificação. Então, que pode te inspirar, você pode aprender muitas outras coisas. No outro dia eu liguei para o Johannes e falei, vou participar. Só que eu pensei que era para participar, eu pensei que era para fazer 2 tipos de pães. Mas era mais de 8 tipos de pães e uma escultura. Para você fazer 8 diferentes. Cada padeiro, os 12 tinha que fazer 8 tipos de pães, né? Contando com o vinoiserie, que é a parte dos croissants, brioche, baguete, massa rústica, um pão do Brasil, mais a escultura, um pão que pode ser uma tendência com alguma especiaria do Brasil, né? Regional. Quando eu recebi o relatório do que tinha que ser feito, eu falei, me ferrei. E agora? Não tem como voltar para trás. O único jeito a minha preocupação era o quê? Eu tinha que entregar o trabalho. É isso que eu tinha colocado na cabeça. Escultura do pão, que eu nem sabia nem para onde ir. Aí, esse meu técnico, o Fernando de Oliveira, eu acompanhava ele há muitos anos atrás, né? Na época, era em DVD. Já ganhei uns DVDs dele fazendo os pães tudo. Quando eu olho lá que eles fizeram um grupo no WhatsApp, eu vi que tinha ele, eu mandei uma mensagem sem pretensão, sabendo se ia me responder. Ele me respondeu, para você ver como que um cara que entrou na minha vida em 2018, até hoje somos grandes amigos. Que legal. E eu digo para todo mundo que nessa primeira competição eu não ganhei nada. Mas para mim eu fui o mais vencedor de todos, porque eu ganhei muitos amigos. Ganhei o carinho e respeito de muitas pessoas, ganhei experiência. Depois daquilo ali, meus horizontes, meus olhos abriu, falou, é isso que eu quero pro resto da minha vida. Tem uma frase que eu falo para todo mundo, que um amigo meu me falou atrás, que ele é do mesmo ramo e é verdade. O pão me levou a lugares que eu nunca imaginei na minha vida. Eu já fui para vários países por causa do pão. Tudo que eu tenho hoje é por causa do trigo, por causa do pão. Hoje eu vou participar, vou representar o Brasil na França por causa do pão. Então, para você ver como que tem um leque, é o que eu falo, com humildade, paciência e muito estudo, você chega lá. Não importa a demora, mas você chega lá, né? Fiz o campeonato todo, o Fernando me passou a receita de como fazer escultura, mas escultura foi não tinha experiência, ficou toda mole, levava muitas horas de forneamento, não imaginava, mas fui lá, fiz. Em 2022, me inscrevi novamente, fui selecionado de novo, ganhei como o melhor pão nutricional do Brasil, o pão mais nutritivo, que foi o pão com espirulina. Né? Espirulina? O que é isso? Espirulina. Espirulina é uma alga do mar, né? Que ela tem 68% de proteína. Né? Caramba! Então, tinha colocado na cabeça, um amigo meu, ele fez um tratamento com espirulina, ele tinha uma doença, ele foi curado por causa da espirulina, então eu fiz esse pão para ele. Porque na hora eu me lembrei, quando eu estava fazendo o que saiu o regulamento, que tinha que fazer um pão nutritivo, na hora eu me lembrei dele e falei, vou fazer um pão com espirulina. Comprei espirulina, claro que você tem que fazer tudo certinho para não pesar a quantidade e ficar um pão, ou vem de nutritivo, esse pão ser ruim à saúde. Ele é um pão verde, né? Tudo então, verdão. Ele é verde, tem algumas espirulinas que são azuis, né?
Lá você encontra essa azul mais lá fora, né, nos outros países. Mandei para nutricionista, fiz vários cálculos até conseguir acertar. E quem me deu essa premiação de melhor pão nutritivo foi um belga, que foi um jurado que veio para o Brasil. Porra, que moral, hein? Porque ele fala que o pão ser nutritivo não precisa ter uma grande quantidade de grãos. Basta apenas um ingrediente. Então, ele achou surreal tanto em sabor, o cuidado que eu tive com aquele preparo daquele pão. E com um ingrediente eu consegui ter um pão de quase 70% de proteína. Rodolfo, eu sei que muita gente que assiste a gente se inspira nos profissionais que vêm aqui para justamente seguir uma profissão. Sim. E você deu muito conteúdo para motivar essa galera, cara. Muito legal. Então, não te cortando, a ideia de você fazer algo que você gosta, que você ama, você acaba virando até referência. É você ensinar a verdade, você inspirar pessoas a estarem fazendo o correto, né? Eu, como sou padeiro, no meu caso, é fazer o pão da forma correta. Usar ingredientes bons, usar quantidades corretas, fazer produtos que sejam significativos para a sua saúde, para fazer o bem para você. Rodolfo, vamos fazer um bate-bola aqui, antes de ter uma última pergunta, tá? A gente recebeu dos internautas aqui uma pergunta que foi bem legal, cara. Eles estão perguntando como que eu faço para reviver um pão velho? Bom, vamos lá. Você tem aquele pãozinho congelado lá no seu congelador. Putz, não deu para você comprar o pão, tem aquele lá. Quero tomar um café da manhã no outro dia. Você tira aquele pão dentro do saquinho mesmo. Gente, sempre saquinho plástico, tá? E nunca papel, para não passar bactérias, tá? Você coloca na sua geladeira, sempre para você descongelar um produto, sempre em geladeira, nunca temperatura ambiente, tá? Tem esse processo. No outro dia, ele na geladeira, ele já vai ter quebrado as cápsulas de gelo, né? Você liga seu forno convencional a 200 graus. Você pega aquele seu pãozinho, ele vai estar um pouquinho seco. Você umedece ele com um pouquinho de água. Coloca no seu forno convencional a 200 graus. 10 minutos você vai ter um pãozinho fresquinho para você estar tomando seu café. Pô, facinho, hein? Facinho. É só ligar facinho. O forno, descongelar na geladeira, que é o indicado, que é né? o indicado, esse. Show. Aí você sempre vai ter um pão fresco para você estar comendo. Agora, para finalizar, Rodolfão, é um bate-bola de perguntas rápidas, certo. Só para fazer o corte pro Instagram, porque essas coisas viralizam bastante, tá? Vamos lá. Então vamos lá. Você prefere pão de padaria ou pão de forma? Pão de padaria. Pão de padaria. Eu também. Focaccia ou baguete? Baguete. Misto quente ou panini italiani? Panini italiano. Sou do seu time. E fala um pouquinho de onde você trabalha. Como que as pessoas aí de casa conseguem ter acesso a você? Bom, vamos lá. Hoje eu sou chefe responsável pela My Baker. É uma fábrica de pães naturais, tá? De fermentação natural. Trabalhamos na linha de pães cru congelados e pães assados e congelados, tá? Para vocês terem uma ideia, é uma fábrica bem competente nesse ramo de panificação, bem grande, tá? Todos os nossos produtos levamos para nutricionistas para estarem fazendo um padrão para ver se está dentro do que o que a gente quer fazer. Trabalhamos com farinha de primeira qualidade, importada. Todos os processos são de longa fermentação, respeitando o processo de cada pão, tá? De cada produto, tá? E se hoje você falar, eu quero comprar os pães para minha micro padaria, eu forneço esse pão para você pela My Baker. Eu quero tomar um café da manhã, um café da tarde, ou comer alguma coisa à noite,
eu indico vocês irem no Itaim, na My Baker, tá? E você vai encontrar meus produtos lá, vai encontrar ótimos sanduíches, produtos de boa qualidade e com pessoas que eu tenho certeza que amam a panificação assim como eu. Ou então, você tem um restaurante e quer servir uma torradinha, ou quer um pão legal para fazer o seu sanduíche. Um pão de couvert, Pão pode de couvert. estar me procurando que eu desenvolvo para vocês o pão. Rodolfo, considerações finais? Bom, peço para todos que torcem pela seleção brasileira de panificação. Iremos representar o Brasil lá fora. Esse ano será 21 países, né? Então, para você ver como é tão significativo para nós e tão importante, vou estar representando uma grande quantidade de padeiros. No Brasil são mais de 35%, tá? Para quem não é padeiro, apenas degusta os pães. Peço para vocês que vocês torçam. Lá no meu Instagram, posso passar? Nós não temos apoio e ajuda do governo, tá? Assim como muitos esportes. Lá tem uma vaquinha online que colocamos, porque gera muito custo para a gente chegar lá e confrontar e bater de frente de igual para igual com os outros países, né? E a seleção brasileira, com o Fernando técnico, Rodolfo competidor, Cássio Cumim, como outros profissionais que estão nos auxiliando e ajudando, Johannes, Fabrício, o Charles, o Bruno, a gente está indo lá para a gente competir de igual para igual. Então precisamos de ajuda financeira, muitas das nossas partes que a gente estamos tirando do bolso para estar representando. E uma coisa que eu quero que vocês entendam, não é o Rodolfo, o Fernando, é pelo nosso setor da panificação. Se chegaremos lá na França e fazemos um ótimo trabalho e conseguimos uma colocação muito importante, você pode ter certeza que vamos trazer muito benefícios aqui para o Brasil. Você fica indo pro jogo para assistir Copa do Mundo e não investe no seu país. Então aí, Exatamente. Rodolfo Investe Nunes na panificação, investe na nossa seleção, confia no padeiro que está indo para lá, que tem amor, que é o que sempre fez na vida. Então, uma coisa eu garanto, muito empenho e trabalho, muita técnica, estudos. Não, a gente vive isso aqui 24 horas por dia. Às vezes não consigo, não durmo 1, 2, 3 horas por dia para estar sempre por dentro, buscando sempre o que é de melhor, desenvolvendo receitas boas e ajudem nós. Lá no meu Instagram você vai encontrar o link e você também ajuda nós. Precisamos dessa ajuda. você é mais que bem-vindo aqui para se expressar. E pode ter certeza que vamos chegar lá fora e a gente vai bater de frente. E pode ter certeza que o Brasil vai ficar entre os primeiros colocados lá fora. Rumo ao Hexa. Se Deus quiser. Bora lá. Rodolfo, obrigado. Fabinho, Uma salva de palmas. obrigado. Então, vocês vão ter aí as informações do Rodolfo Nunes aí embaixo para vocês seguirem, para ajudar nessa parte financeira também, para investir no seu país que você mora. E compartilha, não esquece de mostrar para o seu amigo que tem um podcast novo na área, que fala com profissionais do restaurante, de hotelaria, empresários do ramos, e temos muitas histórias legais para contar para vocês, tá bom? Então, vem pro Mula e até a próxima. Valeu! Valeu, obrigado.